Ação Penal 505, 95, 86, 50, 2018, 404, 7000, objetivando a continuidade dos interrogatórios. Nesta ocasião, será interrogado o senhor Manuel Ribeiro Filho. Eu pediria que o senhor falasse seu nome completo, por gentileza. Manuel Ribeiro Filho. O senhor, então, foi denunciado nesta ação penal. Eu pergunto inicialmente se o senhor tem conhecimento dos fatos denunciados, a acusação que é feita contra o senhor. Tenho, sim, perfeitamente. Tem conhecimento. Eu observo inicialmente que pela Constituição Federal o senhor tem assegurado o direito de ficar em silêncio, não precisa responder as perguntas que forem feitas e, se assim preferir, não vai acarretar nenhum prejuízo à sua defesa. Mas eu observo também que o interrogatório é o momento que o senhor tem para esclarecer os fatos em seu próprio benefício, perfeito? Perfeito, eu vou falar, vou procurar esclarecer os fatos. Na realidade, pela minha idade, eu não tenho tempo. Acho que o senhor pode aproximar um pouquinho mais e ficar mais à vontade. Pela minha idade, eu não tenho tempo de recuperar, então eu tenho que provar a inocência. Sempre tive uma vida reta, sempre tive uma reputação intocável no local por onde passei e quero fazer dessa sessão um instrumento para provar a minha inocência. Então eu gostaria que o senhor falasse com detalhes a respeito desses fatos relacionados à Torre Pituba. Eu, então, vou começar, Excelência, com o histórico, meu histórico profissional, tá certo? Eu sou engenheiro civil, com pós-graduação em engenharia econômica, e sempre me dediquei muito mais à parte de engenharia econômica, de pensar, de ver estratégia de viabilidade econômica, do que propriamente a parte de engenharia civil. Na minha vida, eu trabalhei cerca de 45 anos e apenas 4 anos eu fui, digamos, operacional, por uma circunstância que eu vou colocar aqui. Meu marco inicial na minha carreira profissional, que eu considero, apesar de não ter sido o primeiro emprego, foi numa empresa de economia mista municipal, a Renurb, que lidava com projetos e viabilidade econômica e captação de recursos. Aí eu descobri a minha real vocação, tanto que fiz a pós-graduação em engenharia econômica. Depois que saí da Renurb, infelizmente, setor público, as coisas mudam muito depressa. Fui para a iniciativa privada, passei pouco tempo. Depois, a convite, voltei para a área pública, onde fui secretário municipal de Fazenda e secretário municipal de administração. Fui, depois, já convidado para o Estado para ser presidente da CONDER, que é a Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Salvador. Depois que acabou o mandato, eu quis ficar na iniciativa privada e, em virtude de frustrações que o serviço público trouxe, no sentido de um trabalho, deixar os trabalhos interrompidos, eu jurei para mim mesmo que eu iria ficar quieto na iniciativa privada. Minha primeira experiência de iniciativa privada foi uma experiência na OAS, onde eu atuei como uma espécie apesar de ter o título de diretor de assuntos estratégicos. Depois tive que voltar para Salvador por questões pessoais, montei uma consultoria própria e em 1999 fui convidado. Tinha o processo da Telebrás, de privatização da Telebrás, fui convidado para assumir a diretoria de assuntos regulatórios da Telecentro-Sul, que depois virou Brasil Telecom, que era inclusive a hold que controlava a Telepar aqui. Fiquei na Brasil Telecom durante 4 anos. Cheguei inclusive a diretor superintendente, mas também não era um cargo operacional, porque a parte operacional ficava no setor de redes, que era uma diretoria estatutária
e eu não tinha mando sobre essa diretoria estatutária. Depois voltei para uma consultoria própria e, dentro dessa consultoria própria, a OAS me convidou novamente para ser um estruturador de negócios ou alguma coisa, um diretor de assuntos estratégicos. Nesse meio tempo, eu ocupei alguns conselhos que reputo importantes. Eu fui presidente do Conselho de Previdência da Prefeitura Municipal de Salvador, fui membro do Conselho Deliberativo da Sistel, quando era um fundo de pensão cujo patrocinador era o maior fundo de pensão cujo patrocinador era privado, que foi depois da privatização. Fui do conselho da Invepar, que trazia, na época, só um fundo de pensão, a Previ, com a OAS, e depois vieram os outros fundos de pensão. Fui do conselho estratégico da BIDIB, que me orgulha, porque a BIDIB é uma indústria, fica em São Paulo, é uma indústria, é uma associação da indústria de base e infraestrutura, e que representa cerca de 10% do PIB nacional, na época pelo menos. E isso realmente é um reconhecimento da capacidade do indivíduo que é convidado para ser conselheiro de um conselho estratégico. Minha última passagem da OAS, que depois eu vou detalhar, foi de 2005 a 2012, né? E eu saí por um problema de doença. A partir de julho de 2012, eu comecei a ter problemas de arritmia cardíaca e que foi se agravando, e os médicos disseram: olha, você pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento dormindo. Então eu fiz um processo de ablação, mas que deu intercorrências gravíssimas. Acabei no Sírio-Libanês numa unidade crítica, e eu entrei no dia 28 do 10, foi que eu entrei no hospital para fazer esse procedimento. Saí no início de novembro, e quando eu saí ainda eu tinha recebido alta do hospital, mas não alta para voltar para Salvador, alta apenas para ficar num hotel. Eu recebi a visita de Léo Pinheiro, e Léo Pinheiro disse que eu estaria fora da diretoria de superintendência a partir daquele momento, e que ele formalizaria na próxima reunião de comitê, que ocorreria em novembro de 2012. Mas acabou a reunião não tendo, e sendo em dezembro de 2012. Mas a partir de 28 de outubro, eu não mais exerci a função de diretor superintendente da OAS. Então, o meu marco temporal é muito importante. Eu fiquei na OAS fiquei como diretor superintendente até 28 de 10 de 2012, e não no dia 26 do 12, como formalmente saiu a circular. Isso, inclusive, o diretor administrativo que fez as circulares foi minha testemunha, e aqui ele colocou muito claramente essa data temporal. Então, mais uma vez, eu quero dizer que fiquei 4 anos num cargo tido como operacional, em mais de 40 anos de carreira. Bom, agora vamos para... Eu acho que já me apresentei o que eu fiz, o tempo, e vamos então para o funcionamento da OAS, do que eu entendo, lembrando ao senhor que, como eu fiquei até 2012, os meus olhos são de 2012. Em 2012, eu só poderia saber o que houve em 2012. Para o senhor, hoje, os seus olhos são de 2018 e 2019. Mas, para mim, para o Dr. Léo, que esteve aqui e fez que eu vi o depoimento dele,
foi 2014, que depois ele saiu. Então, cada um tem o seu olho. O meu olho é de 2012. Eu não posso adivinhar coisas além de 2012. E em 2012 eu não poderia adivinhar o que é que estava acontecendo, por exemplo, na Petrobras, ou o que é que estava acontecendo em Petros, em Perevi, ou quem quer que seja. Não existia Greenfield, nem existia Lava Jato. Então, para mim, a OAS, na época, era uma sociedade limitada, aquela que tem LTDA, né, limitada, realmente. Apesar do porte dela, ela era convenientemente uma empresa limitada. Era uma empresa familiar, ela controlada por duas holds, a hold da família Mata Pires, com 90%, e a hold da família Pinheiro, com 10%. O funcionamento totalmente centralizado no diretor-presidente, que é o Dr. Léo Pinheiro, que o próprio sócio dele, brincando, chamava de Super Léo, porque ele estava em todos os lugares. A gente falar da empresa, a gente tem que falar na estrutura de poder. A estrutura de poder era uma matriz com uma estrutura muito robusta, tá certo? E diretorias corporativas importantes ligadas ao presidente e com funções indelegáveis. Eu cito como essas diretorias corporativas importantes a diretoria administrativa, que cuidava também do RH, a diretoria financeira, a diretoria de finanças, não chamava financeira, chamava de finanças, a diretoria de excelência técnica, que fazia os orçamentos e, invariavelmente, todo o orçamento passava pelo diretor-presidente e era o ok, o imprimatur era do diretor-presidente. A diretoria jurídica, que tinha até duas diretorias jurídicas, uma concentrada mais na área trabalhista e a outra concentrada nos passivos, que acabavam deixando essas obras com controle externo, etc. E a institucional de Brasília. Então, essas diretorias eram diretorias que davam todo o suporte ao presidente e, digamos, ali estava o centro de comando, o centro de poder efetivo da OAS. Quando se fala em descentralização, eu sempre me lembro, porque foi uma experiência que eu tive na minha vida, da Telebrás. Porque a Telebrás, sim, era uma empresa descentralizada. Era uma holding operacional, só tinha a Telepar, onde tinha um diretor eleito, tinha seu diretor financeiro, tinha seu diretor administrativo, ou seja, tinha uma estrutura corporativa e que, da matriz, ela tinha o planejamento, o seu orçamento, a consolidação no balanço e mandar dividendos e receber aporte. Então, a administração do Telepar era a administração da Telepar, a estruturação da Telepar. A OAS, ao contrário, a OAS ela só tinha descentralização a partir da cancela ou porteira ou portão da obra. Para dentro, ela funcionava como uma pequena empresa para a parte operacional. Então, a descentralização da OAS, que se falou que era uma empresa descentralizada, não era. A descentralização era dentro da obra, porque ninguém poderia centralizar dentro da obra. O que eram as filiais? Depois a gente entra na superintendência. Era a presença regional da construtora com a função de planejamento. As funções principais, inclusive do diretor superintendente, era planejamento, prospecção de novos negócios, supervisão e acompanhamento macro das obras e contratos
e a relação institucional, tanto com o setor público quanto com o setor privado, que a OAS sempre nunca abriu mão do cliente privado. A gente também tem que desmistificar um pouco, se fala, eu vi aí mais ou menos o que foi colocado, e desmistificar essa parte de controles. Prestação de contas, Excelência, é sempre contábil. Não existe prestação de contas de coisas que não são contábeis. A empresa trabalhava em modelos gerenciais, mas que eram analisados, não que o modelo gerencial tivesse alguma coisa que não pudesse constar, mas existia uma projeção para frente para saber quando aquela obra terminasse, se aquela obra ia dar o lucro previsto ou não ia dar. Porque, como eu disse, todo o orçamento era aprovado pelo presidente. Se era aprovado pelo presidente, se o mundo não fosse real, fosse um mundo ideal, bateria o que acontece na obra com aquele planejamento. Mas, evidentemente, que o mundo é real. Se tem desde aspectos macroeconômicos a processos microeconômicos. Então, era preciso ter algumas correções de rumo e verificar se aquilo estava se dando como planejado, se não, quais as providências a serem adotadas. O que não era contábil, eu não estou aqui me referindo a, como chamam hoje, que na época ninguém chamava isso, de vantagens indevidas, eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo, por exemplo, a recursos de campanha, comissões, pagamento de telefone celular que o pessoal não queria que circulasse. Então, o que não era contábil circulava, seja para autorização ou prestação de contas, apenas pela controladoria, que era esse setor que cuidava digamos assim, de pagamentos, normalmente Caixa 2, e diretoria de finanças. Ele não circulava em outras áreas da empresa. Onde ele circulava era controladoria Por quê? Porque, por motivos óbvios, ninguém ia colocar alguma coisa, no mínimo, seria um crime fiscal. E, na época, a interpretação dos advogados é que isso era realmente um crime fiscal. O diretor superintendente, que na realidade eu entrei como diretor operacional, né? Mas, e depois a empresa fez uma mudança de diretor operacional para diretor superintendente. Não mudou nada, muda tudo para não mudar nada. Ou seja, na realidade isso foi uma cópia, um espelhamento que houve. Um espelhamento que houve da própria Odebrecht, a quem a OAS adorava imitar, mas inclusive imitava de maneira superficial, porque na OAS era um SA e era um SA que funcionava como SA. E aí colocaram DS muito mais para fazer uma comparação entre o DS de lá, DS de cá, e foi uma imitação. Mas na realidade era um diretor operacional. Eu, quer dizer, na minha época não era estatutário, não tinha nada de estatutário, até porque a empresa era limitada. Não era eleito por conselho, porque não tinha conselho, a OAS nunca teve conselho, tá certo? Não tinha atas de conselho, nem coisa nenhuma. E o poder do diretor operacional ou DS era uma procuração. Uma procuração não passada pelos sócios, mas passada pelo diretor administrativo, que que eram poderes bastante restritos. O poder da área financeira era um poder, era uma coisa assim que eu posso depois colocar, mas o poder era nenhum na área financeira, tá certo? Tinha um esvaziamento muito grande dessa área financeira.
Então, eu quero mais uma vez dizer que se eu me enganar por uma questão de uma referência qualquer, eu volto aos olhos de 28/10/2012, quase 7 anos atrás. As expressões adotadas não tinham essas expressões, por exemplo, vantagens indevidas. Isso não existia, na época não existia vantagem indevida, tá certo? Propina, ninguém falava em propina. Então, essas coisas eu tenho que, e eu não podia adivinhar o que é que estava acontecendo. A ida para a área operacional em 2008 e suas peculiaridades. Em 2008, eu como sempre trabalhei com a área de viabilidade econômica, inteligência, etc., de negócio. E em 2008, eu recebi de Dr. Léo um convite para ser diretor de operações Bahia Sergipe. Eu disse, Léo, você ficou maluco? Eu não tenho experiência nenhuma em área operacional. Entendo de projeto, mas não entendo de obra, não sei o que é obra. E você está me convidando para diretor operacional. Eu não quero ser diretor operacional. Fora que eu não sei ser o comercial, que era o comercial da época, de happy hours, dessas coisas, eu não sei. Meu tipo é um tipo... eu sempre fui um cara muito sério, muito enquadrado. E eu disse, não dá. Eu não vou, eu não vou lidar com esse tipo de coisa. Ele aí disse, olha, Manuel, o que eu quero de você, não é? Eu não ia lhe chamar para ser diretor operacional para fazer a mesma coisa que os outros. Eu estou lhe chamando para ser diretor operacional para duas coisas principais. Uma, mudar o perfil das obras. Porque esse tipo de obra só está servindo para criar passivos ocultos jurídicos jurídicos e outros para a empresa. Nós temos aí já PPP, nós temos PPP, nós temos concessões, nós temos CEPACs, nós temos uma série de coisas que nós podemos transferir o que hoje é público para o privado. E acabar com essa história e fazer uma parte institucional também, que era a segunda coisa, uma parte institucional de uma parceria séria. Não a parceria que existe hoje de happy hour, mas uma parceria séria, e vamos lutar juntos, ombro a ombro, com o setor público para melhorar a infraestrutura, para etc, etc, etc. E eu disse, e o que existe? Como é que fica? Ele disse, não tem problema. Seus líderes serão líderes de primeira linha, serão líderes que não precisam de você, você delega, é evidente que você tem que olhar, mas você pode delegar as obras, etc., e você não tem que se meter nessa área. Se fosse para isso, eu não estava lhe chamando. Você tem que mudar esse perfil. Tanto que, aí eu acho importante que eu tire aqui e leia, é que a minha circular me promovendo a diretor operacional, não é promovendo porque eu já era diretor, mas me colocando como diretor operacional, ele diz o seguinte, a diretoria operacional Base Bahia e Sergipe passa a ser responsável pela identificação e desenvolvimento de oportunidades e modelagem de novos negócios que possam ser replicados nacionalmente. Então, eu passei a ser um diretor, superintendente, mais ou menos com as funções que eu tinha, ou seja, de buscar novos negócios e buscar negócios de forma estratégica e sair do dia a dia do setor público, que criava de qualquer forma, sempre era superfaturamento, era isso, era aquilo. Então, sempre criando passivos da empresa. Eu, inclusive, eu cheguei a dizer, eu disse, Léo, olha, o juiz vai chegar e dizer, uma vez, tudo bem, os caras empregam 50 mil pessoas e tal,
tem uma improbidade, tudo bem. Dá 2 improbidades, 3. Na quarta, o cara diz, espera aí, tem alguma coisa errada. Então, é exatamente isso que se queria, na época, evitar. Quer dizer, então, foi com este intuito é que nós, que eu acabei aceitando ficar na diretoria Bahia e Sergipe, que depois agregaram Alagoas e que em 2011 pegaram o resto, que era uma diretoria Nordeste, e colocaram sobre minha guarda e chamaram de diretor superintendente, mas que em termos de poder, de autonomia, não mudou absolutamente nada. Então, o meu papel continuou um papel de atuação específica, de perfil técnico e de perfil de relação, a relação institucional, também uma relação institucional séria, porque eu sempre foi assim. Porque eu lhe digo, eu com 30, hoje eu estou velho, mas com 30 e poucos anos, eu fui diretor do maior programa de obras, quer dizer, o coordenador de um maior programa de obras em Salvador, chamado Vale do Camburugipe, com 30 e poucos anos. Nunca na minha vida alguém me fez alguma proposta. Então, eu posso dizer que a minha experiência do outro lado, como setor público, o empreiteiro é honesto. Porque nunca recebi, nunca, se eu disser que uma vez, eu estou mentindo. Então, agora, depois de falar sobre o OAS, falar de mim, eu tenho que falar os fatos relativos ao processo. Em maio ou junho de 2010, eu não sei precisar, são 7 anos praticamente, e comecei a pensar nisso, tinha 6 anos, porque foi em 2018, quando me prenderam. Eu tive uma solicitação de Léo Pinheiro para procurar Paulo Afonso. Deixa eu desligar isso aqui, está baixo, mas... para procurar Paulo Afonso, da Mendes Pinto, para construção de